Este programa tem o patrocínio de Nutri. Olá, como se sente hoje? Pronto para mais um Viva Saúde? Hoje vamos alertá-lo para uma doença que, se tiver um diagnóstico precoce, pode evitar consequências bastante graves. Não existe uma causa única para o cancro intestinal, mas sim uma série de possíveis fatores contributivos. Por isso, é de máxima importância fazer-se o rastreio. Mas ninguém melhor que o professor Nobre Leitão, diretor clínico do Hospital dos Lusíadas, para nos esclarecer sobre isso. Muito obrigado, professor Nobre Leitão, pela sua presença cá hoje. Nada, muito obrigado pelo vosso convite. O que é exatamente o cancro no intestino? O cancro do intestino é a doença maligna do intestino. É uma forma de cancro própria porque nasce no intestino, nasce sobretudo no intestino grosso ou cólon. É uma doença, provavelmente, seguramente um dos cancros mais frequentes entre nós. Porque tem vindo a aumentar muito a sua incidência nos últimos 10 ou 20 anos e é uma doença bastante frequente, de uma forma geral. De que forma se manifesta? As manifestações, a forma como ele se apresenta é diversa, ou seja, as pessoas habitualmente, a queixa mais importante, o sintoma mais importante e que deve constituir sinal de alarme, é as pessoas notarem que perdem sangue nas fezes. Portanto, não é normal. Embora a maior parte das vezes o perder sangue nas fezes não seja por causa de uma doença maligna, a maior parte das vezes é por doença hemorroidária, hemorroidas, como se diz normalmente, mas a perda de sangue nas fezes é um dos sinais mais importantes e que nos leva ao médico muitas vezes a ir à procura da razão dessa perda de sangue e, por vezes, por trás dessa razão está um cancro do intestino, está uma doença maligna. Que outras formas podem Dores, surgir? alterações da forma como o intestino funciona. Uma pessoa que tinha um intestino que funcionava de uma determinada maneira e, a partir de um certo momento, passou a funcionar de uma maneira completamente diferente. Isto deve levar a pessoa ao médico para pedir um conselho e pode ser, eventualmente, não quer dizer que seja, alteração do hábito intestinal, perdas de sangue, o aparecimento de uma anemia sem uma razão que se perceba porquê. Estas são, no fundo, as grandes razões do médico ir à procura da doença. E quais são os vários estádios pelo qual a doença passa? De uma forma geral, todas as doenças malignas nascem, surgem e depois, se não fazemos nada, elas têm uma evolução própria. Crescem e, à medida que crescem, saem do sítio onde nasceram e vão se implantar noutros sítios. Também no intestino acontece a mesma coisa. E, portanto, divide-se em vários estádios de acordo com o tempo em que isto aconteceu. Se estão muito localizadas no intestino, falamos de estádios precoces. Se já estão fora do intestino, falamos em estádios mais avançados. E são, no fundo, os dois grandes grupos de estádios que a doença tem. Um estádio relativamente precoce, em que ela está confinada ao intestino, e outro estádio mais avançado, em que ela já saiu do intestino e já há doença noutros órgãos que não o intestino. E que isto pode acontecer, e acontece se não há uma interferência médica. Se o médico não atua, não trata, a doença naturalmente vai espalhando-se por todo o organismo. Não é? Já aqui falamos também, doutor, na doença de Crohn e na colite ulcerosa, em programas passados. De que forma estas duas doenças podem propiciar o cancro do intestino? A ver, a doença maligna do intestino, como dizia há pouco, é uma doença muito frequente. Normalmente ela surge em cidadãos, homens ou mulheres, porque é semelhante em ambos os sexos, sem que haja nessas pessoas qualquer história de outras doenças. Sim. Surge assim, espontâneo, sem que nós saibamos muito bem as razões. Sem mais nem porquê, como se diz. Sim, isso mesmo. Há fatores predisponentes. Há fatores que facilitam que ela surja. Entre esses fatores tem a colite ulcerosa e a doença de Crohn, que são doenças inflamatórias do intestino, sobretudo em doença inflamatória de longa evolução e muito extensa no intestino, a partir de um certo tempo e de uma extensão muito grande, a doença inflamatória tem um risco maior de fazer desenvolver cancro do intestino. O risco é apenas uma probabilidade. Ou seja, todos nós, desde que nascemos até que morremos, temos uma probabilidade de ter a doença. Uma probabilidade que é fácil de calcular, sabemos qual é a incidência da doença, sabemos quantos somos, fazemos as contas e sabemos a probabilidade.
Se existe uma doença inflamatória, a nossa probabilidade é um bocadinho maior. Outra coisa que é muito importante no cancro do intestino é a história familiar. O cancro do intestino é provavelmente o cancro mais familiar de todos os cancros. Porquê, doutor? Não sabemos bem, mas sabemos que é verdade. O que é que eu quero dizer com isto? Se o nosso pai, ou a nossa mãe, ou um irmão nosso teve um cancro do intestino, a nossa probabilidade de o ter é maior que do nosso amigo, não tem ninguém na família com isto. Ou seja, uma história familiar de doença maligna do intestino aumenta a probabilidade de o seu aparecimento. Pois. E este é um fator muito importante porque é muito fácil de saber, basta perguntar às pessoas, olha, como é que foi o seu pai, a sua mãe, o seu avô, tios, irmãos. Sabendo da história familiar das doenças, nós podemos calcular um risco maior ou menor daquele cidadão vir a ter aquela doença ou não. Isto Então, é muito nesse importante. caso, devemos logo prevenir. É isto, importante para a estratégia. A melhor estratégia é prevenir. Prevenir o cancro do intestino é, de longe, a melhor opção que nós podemos fazer hoje. Como e hoje é que podemos fácil. prevenir? Há dois tipos de prevenção que nós podemos fazer. Há uma prevenção geral, cuja eficácia não é muito grande, mas que é útil. Que é útil e previne não só o cancro do intestino, mas previne muitas coisas. No fundo, é termos uma vida saudável. Pois. Todos aqueles conselhos que os médicos falam tantas vezes, em tantos sítios, de ter um peso adequado, não ser forte, não ter peso a mais, levar uma alimentação saudável, diversificada, talvez mais peixe do que carne, com cereais, com laticínios, com hortaliças, com frutas, com legumes. Ou seja, uma alimentação diversificada, um bocadinho de exercício físico, um peso adequado. Este comportamento, quer alimentar, quer físico, é um comportamento saudável, não apenas para o cancro do intestino, mas para muitas outras coisas. Claro. Portanto, isto é uma maneira de prevenir. E esta prevenção deve começar na escola primária, porque é quando aí se criam hábitos, os miúdos, na escola primária, no liceu, é aí que se criam hábitos que depois ficam para a vida. Esta é uma prevenção primária que tem alguma eficácia. Agora, nós temos hoje uma grande capacidade de evitar que o cancro do intestino surja. De que maneira? É a doença mais prevenível que existe em termos de doença maligna. Não Isso há. é bom. É. Normalmente, quando nós falamos de prevenção, às vezes, se reparar bem, prevenção quer dizer prevenir, prevenir quer dizer evitar. E o que fazemos aqui é mesmo evitar. Por exemplo, quando as mulheres fazem uma mamografia, não estão a evitar nada. Estão a fazer o diagnóstico mais cedo da doença. Rastreio. E este diagnóstico, rastreio, é isso mesmo, rastreio. Esse diagnóstico mais cedo faz que a cura seja mais fácil. Aqui nós prevenimos. Nós evitamos que a doença surja. Isto por uma razão muito simples. Normalmente, na mama, no estômago, no pulmão, na bexiga, na próstata, normalmente, em todo o nosso organismo, nós médicos, nós não conseguimos distinguir, vemos uma próstata benigna e subitamente vemos uma próstata maligna. Não temos aqui um estadio intermediário. E na mama é a mesma coisa. Ou é benigna ou então a mamografia mostra um sinal. Ou seja, não conseguimos ainda distinguir bem uma fase intermediária. Enquanto no intestino existe. Nós temos um intestino que é normal, depois temos, no fim, temos um intestino já com uma doença maligna, mas entre estes dois aparece uma estrutura chamada pólipo. O pólipo o que é, no fundo, é como se fosse um pequeno cogumelo, uma pequena verruguinha, uma coisinha que surge na parede do intestino. Como tudo, nasce, é pequenininha e depois vai crescendo. E à medida que cresce, o pólipo é benigno, não é? É completamente benigno, mas tem a potencialidade de se transformar. Transforma-se sempre, em doutor, cancro. desculpe. Sim. Não há... Quase todos se transformam. Há uns pólipos que não. Mas a maioria dos pólipos do intestino... Mas é um alerta. Os outros não. O pólipo do útero não, o pólipo do Sim, nariz eu não. falo do Mas o intestino. pólipo do intestino, a maior parte deles são pré-malignos. Ou seja, se não lhes fizermos nada, eles transformam-se em cancro. Vendo de outra maneira, 90 e muitos % dos cancros vêm de pólipos. Okay? Portanto, se a minha amiga conseguir tirar todos os pólipos a toda a gente, a doença caía 90%. E isto já foi demonstrado amplamente. Foi demonstrado com estudos em que a gente remove os pólipos a populações e vai seguindo ao longo de muitos anos. E observa que naquelas populações que fazem esta remoção dos pólipos ao longo do tempo, uma redução da incidência, ou seja, uma redução do número de novos doentes à volta dos 90%. Não há em medicina nenhum gesto preventivo que tenha esta capacidade. Não existe. Mas eu digo-lhe que, por exemplo, está em curso na Alemanha um programa nacional de prevenção do cancro do intestino, em que o governo alemão paga a todos os cidadãos acima de uma certa idade
uma colonoscopia periodicamente. E embora o programa tenha começado há cerca de 7 anos... Só aí é que se consegue ver se temos ou não pólipos. É, com colonoscopia. Já lá vamos. Em 2011 já se observou uma redução do número de cancros na Alemanha da ordem dos 17 mil novos casos. E isto é importantíssimo, não só para as pessoas, para a saúde das pessoas, e também para a saúde financeira do Estado alemão, que escusou de gastar dinheiro a tratar aqueles 17 mil. Houve aqui 2 beneficiários, houve uns que não tiveram a doença, e o Estado alemão também beneficiou um bocadinho porque não gastou dinheiro a tratar aqueles... Uma escolha inteligente. Sim, muito inteligente. Se calhar por isso é que eles são ricos. Mas dizia eu que existe esta estrutura entre o intestino normal e o intestino maligno. Há esta estrutura, e esta estrutura demora para aí 7, 8, 9 anos, 10 anos, desde que nasce até se transformar. Ou seja, você tem muito tempo para ir ali e tirar o pólipo. Percebe? 8 a 9 a 10 anos. Portanto, e se remover os pólipos, evita que a doença surja, evita que a doença se desenvolva, evita que aquele dente vá sofrer mais tarde. Porque quando a doença está manifesta, é complicado. Portanto, este objetivo da prevenção o objetivo é encontrar pólipos e removê-los. E esse é o grande objetivo do rastreio ou da prevenção do cancro do intestino. Metástases, o que são, doutor? Isso. Metástase é um palavrão médico feio. Feio. O que é nós falamos em metástases quando a doença deixou de estar no órgão onde ela se originou. Ou seja, a doença começou no estômago, ou no intestino, ou no pulmão, e quando surge noutro órgão, a isso chamamos uma metástase. Okay. No intestino, habitualmente, estas observam-se sobretudo no fígado ou no pulmão, e significa que estamos perante um estadio muito avançado, onde as hipóteses de cura começam a ser muito reduzidas. É possível ainda, mas a nossa chance de curar aquele doente, a nossa possibilidade, estreita-se muito, ficamos muito, muito apertados. Portanto, quando ouvimos um médico usar esta palavra, que muitas vezes acaba por nem todo mundo saber o que é um caso de alerta. Tem um significado muito mau. A presença de metástases, seja de tumor maligno for, é um mau sinal. É um sinal de muita preocupação, porque embora se possa, no caso do intestino, e há muitas situações em que conseguimos ainda curar a doente, mas estas chances de cura são muito, muito, muito mais reduzidas, não é? Doutor, vamos fazer para já uma breve pausa. Sim. Vamos mostrar algumas informações acerca desta doença. Fique com a peça que nós voltamos já a seguir com o professor Nobre Leitão. O cancro é uma das principais causas de morte. 7,6 milhões perdem a vida na sequência desta doença e estima-se que em 2030 sejam 13 milhões. 30% destas ocorrem devido aos principais riscos comportamentais e dietéticos. Um índice de massa corporal elevado, consumo reduzido de frutas e legumes, falta de atividade física, tabagismo ou excesso de consumo de álcool. O cancro do intestino é responsável por cerca de 600 mil mortes anuais. Os antecedentes familiares são determinantes para esta doença e o rastreio é essencial. A Organização Mundial da Saúde tem feito alguns esforços no sentido de promover e desenvolver estratégicas científicas para a prevenção e controle deste tipo de cancro, assim como para os cuidados e tratamento com os pacientes. Já percebe melhor o que é o cancro intestinal? Tem questões para nos colocar acerca deste ou outro tema? É simples. Faça como o Augusto Simões, que nos perguntou via Facebook. Com que regularidade se deve ir ao médico para fazer um check-up? Pode responder-nos, professora Nobre Leitão. Com certeza. Em relação ao cancro do intestino, a prevenção, e o check-up é para a prevenção, tem a ver com a idade, porque esta é uma doença que surge sobretudo depois dos 50 anos. É muito excepcional acontecer antes dos 50 anos. Portanto, o rastreio dirige-se a todas as pessoas, homens ou mulheres, acima dos 50 anos de idade. A proposta que nós temos e que se defende é que as pessoas façam uma colonoscopia. Uma colonoscopia a partir dos 50 anos, cada 5 anos. É suficiente fazer cada 5 anos. Por aquilo que eu dizia há pouco, a partir dos 50. A partir dos 50, fazer uma colonoscopia, cada 5 anos. Que é o exame padrão, é o exame mais seguro e melhor que nós temos e disponível para as pessoas, é a colonoscopia. De uma forma geral, toda a gente deve fazer depois dos 50. Quem tem uma história familiar, a gente adapta a prevenção à história familiar. E fazemos da seguinte maneira, ou a partir dos 50 anos, ou 10 anos antes
da idade em que a doença se manifestou naquele nosso familiar. Okay. Se o nosso familiar teve a doença aos 55, começamos aos 45. Se teve aos 60, começamos também aos 50. Não alteramos. Mas se teve aos 50, começamos aos 40. Ou seja, quando há história familiar, um parente de primeiro grau, portanto, pai, mãe, irmão, começamos 10 anos antes da idade em que a doença se manifestou naquele nosso familiar. Mesmo que não tínhamos sintomas. Isso é mesmo, sem sintomas. Pois. Deve-se fazer. Eu dizia, aqui há uns anos, quando começámos a falar nestas coisas, tem mais de 50 anos, sente-se bem, não tem queixas. Olha, tem 3 razões para fazer a colonoscopia. Portanto, porque a prevenção é isto mesmo, é sem queixas é que nós vamos fazer isto. Sim, sim. E como é que é exatamente feito esse... A colonoscopia consiste... É um exame intervenção? que se faz habitualmente com sedação. O doente está a dormir, não sente nada, com uma injeção de uma substância na veia que o põe a dormir durante o exame. Ótimo. A introdução através do ânus de um tubo flexível que tem que percorrer todo o intestino para ver todo o intestino. Portanto, hoje poderia vir a ser doloroso caso a gente não fizesse acordado é doloroso, não se deve fazer. Faz constatação com perfeita comodidade. Os doentes nem se recordam do que aconteceu. Ótimo. A colonoscopia é muito... faz com confiança, faz com segurança, faz com tranquilidade. É óbvio que tem alguns riscos, como todas as coisas médicas. Quais, doutor? Há riscos inerentes à própria sedação e a colonoscopia pode, às vezes, perfurar o intestino. Acontece, já aconteceu em todo o mundo e, portanto, existe, toda a gente sabe que existe. É pouco frequente, é muito raro, mas existe. E isto faz que algumas pessoas tenham receio. Pois. Tem medo, tem receio, ficam a dormir, e depois não acordam, e depois o intestino, e depois fura, e depois não sei o quê. Portanto, é compreensível que haja este medo. Nós temos de estar preparados para isto, devemos ajudar as pessoas, esclarecê-las, falar-lhes, etc. E até há pouco tempo poucas alternativas havia. Recentemente... Já existem? Recentemente existem, é isso. Quais? Sobretudo uma cápsula. Uma cápsula que é que nos traz hoje aqui. Sim. Uma cápsula que foi criada para isto mesmo. Para o rastreio do cancro do cólon e reto. Não é para mais nada que ela serve. É uma cápsula que foi... Já havia uma cápsula antiga. Há uns 10 anos havia uma cápsula só para ver o intestino delgado, mas não tinha condições para ver o intestino grosso. Esta cápsula nova tem para aí cerca de um ano. E nós nós temos usado muito esta cápsula e portanto, já temos alguma experiência e vivência da cápsula. Tem também de um comprimido normal, engole-se muito facilmente. E tem vê-se aqui duas, não sei se conseguem ver, duas luzinhas a acender e apagar. Isto o que é? São flashes de câmaras fotográficas. Esta cápsula tem 2 câmaras fotográficas, uma em cada extremidade. Cada câmara fotográfica faz fotografias com um angular de 170 graus. Portanto, nós temos uma visão quase circunferencial do intestino. Faz entre 4 a 32 fotografias por segundo. Depende da velocidade de deslocação ao longo do intestino, que é para não perder nenhuma imagem. Além disso, tem uma bateria que demora 11 horas, portanto, é tempo suficiente para atravessar todo o intestino. E tem um emissor. Portanto, faz as imagens e emite estas imagens. O doente engole a cápsula, leva a tiracolo um gravador. Durante o dia, a cápsula vai emitindo as mensagens para o gravador. No fim do dia, vai-nos dar o gravador. Nós passamos aquelas imagens para um computador, lemos o filme. Ou seja, ele não tem que ficar internado. Nada, vai passear, vai fazer compras, vai à vida. Faz a gente normalmente pede aos dentes para irem às 8 da manhã, 8h30, engolir a cápsula, e às 6h30, 7 horas, vem-nos entregar o gravador, porque já passou o intestino. Pois. E esta cápsula depois é uma para cada pessoa, não é reutilizável, e nós depois, passado 3 ou 4 dias... acaba por sair pelas fezes. Sai pelas fezes e vai embora. E passado meia dúzia de dias nós damos o relatório, depois temos que ir ver o filme, etc, etc. Esta cápsula é realmente sob o ponto de vista tecnológico, é fantástico. Sim. É uma evolução fantástica. Tem uma belíssima imagem, tem uma imagem de muitíssima qualidade e para aquelas pessoas que têm muito medo, muito receio e que se atrapalham muito com estas coisas, é uma boa alternativa. E já há em todos os países? Talvez não haja ainda em todos os países, porque isto teve um pouco mais de sucesso que a empresa pensava e eles têm tido dificuldades de abastecer. Mesmo aqui entre nós temos tido dificuldades. Durante o ano passado nós éramos praticamente exclusivos da cápsula, porque eles não tinham capacidade de comercializar. Este ano abriram mais um pouquinho, mas eu sei que ainda há algumas dificuldades de fornecimento. Porque, sobretudo nos Estados Unidos e na Alemanha, houve um grande sucesso e um grande consumo destas cápsulas que ultrapassou as expectativas da própria fábrica e que eles dizem que vão corrigir este ano. Mas é um exame bastante dispendioso?
É mais um do que a mais do que colonoscopia? depende dos países, não é? Mas de uma forma geral é mais dispendioso que uma colonoscopia. Embora em alguns países as coisas se aproximem muito e daí o sucesso da cápsula, noutros países, de uma forma geral, na generalidade dos países, a colonoscopia é mais barata que a cápsula. E como é efetuado então o tratamento numa fase que a pessoa já não... Vá ver, não a pode doença, fazer a doença, isso. quando nós vemos já uma doença avançada, uma doença real, o tratamento fundamental é cirúrgico. A cirurgia é o pilar, é o pilar mais importante do tratamento do cancro do intestino. E pode-se Como de quase todos recorrer os cancros. sempre à cirurgia? Quase sempre, só se a doença estiver já fora do intestino. Quando a doença está As tais fora do metástases. intestino, com as tais metástases, nessa circunstância, às vezes pode ser necessário cirurgia, mas não é já uma cirurgia de intenção curativa. É uma cirurgia de intenção paliativa, de remediar Para prolongar sintomas, a vida. prolongar a vida, corrigir algumas queixas. Agora, na fase inicial, e a doença é muito curável, sabe? O cancro do intestino, mesmo na fase de cancro, é muito curável. Mais de metade dos doentes ficam vivos e bem. Portanto, é, entre aspas, dos melhores cancros que se Sim, pode é ter. semelhante ao cancro da mama, Se é que por se pode exemplo. dizer É semelhante isso. ao cancro da mama na taxa de cura. Não tem nada a ver com os outros, que são, infelizmente, muito mais penalizantes para nós todos. Agora, a cirurgia é a base do tratamento. Por vezes é necessário fazer quimioterapia depois de operar, sobretudo se fases um pouco mais avançadas. Por vezes é preciso fazer radioterapia antes da cirurgia, sobretudo no reto. Mas o pilar é sempre a cirurgia, seja isolada, seja ajudada por radioterapia ou por quimioterapia. Portanto, existem efeitos secundários. Existem efeitos secundários, como é óbvio, existem efeitos secundários. A cirurgia às vezes reduz um bocadinho o tamanho do intestino e pode haver uma modificação da forma como a gente vai à casa de banho, que é natural, normalmente muito importante. O mais importante são os efeitos da quimioterapia durante o tratamento e da radioterapia, que às vezes têm efeitos muito pouco confortáveis, mas não são muito frequentes. Já. A maior parte das pessoas tolera bem, a maior parte das pessoas aguenta bem o tratamento e depois do tratamento passar, habitualmente ficamos bem e fazemos a nossa vida normal. Tantos doentes que eu tenho que fazem uma vida perfeitamente normal, felizmente. Até mesmo durante o tratamento exercerem a sua profissão, porque a mesma quimioterapia faz-se em ambulatório, não é preciso estar internado. Claro. Faz-se em ambulatório e é razoavelmente bem tolerada, esta daqui. Porque ela não é toda igual. Esta é um pouquinho menos agressiva, não faz cair cabelo. Ai, que bom. Como ao contrário do cancro da mama, que normalmente faz-se quase sempre cair cabelo. Nesta não faz. E a maior parte das pessoas consegue trabalhar, fazer o seu dia-a-dia. Só ali um dia ou dois que não vão, mas o resto do tempo vão sempre. É normalmente muito bem tolerada. Porém, professor Nobre Leitão, há perigo de reincidência. Há sempre. Por isso é que há sempre perigo. Ou seja, lembra-se, eu há pouco dizia-lhe que quando nós temos um familiar que teve a doença, a nossa probabilidade de ter a doença é maior. Sim. Quando nós temos uma doença inflamatória, colite ulcerosa, doença de Crohn, a nossa probabilidade de ter a doença é maior. Se eu tive um cancro do intestino e fui operado, a minha probabilidade de ter um segundo é maior do que um outro cidadão. Que horror. Então já passei pelos tratamentos todos. Por Ainda isso por é que cima. mesmo depois de operado, deve continuar a vigiar o resto do intestino que lá ficou. E deve continuar a fazer colonoscopia. Quando nós falamos... Com que regularidade? Ainda de 5 em 5 anos, como referiu? Inicialmente menos, depois de operado um bocadinho mais curto, 2 em 2, 3 em 3, depois de 5 em 5. Se nós falamos a doentes, quando a gente fala com doentes que têm cancro do intestino e que vão ser operados, e a gente pergunta, fez alguma colonoscopia nos últimos 5 anos? 95% dizem que não. Pois. Okay? Isto é muito importante. E depois de operados eles não se esquecem. Ninguém mais se esquece. E então cumprem o que a gente lhes diz. E, portanto, hoje vemos já muito menos do que víamos. Eu lembro-me, enfim, não sou muito velho, mas lembro-me de antigamente vir doentes que eram operados hoje e passado 5 anos tinham eram outra vez operados e ainda estão vivos. Hoje isso é muito mais raro. É muito mais raro porque essas pessoas ficaram muito marcadas. Coitadas, tiveram a doença, submeteram-se a uma cirurgia, tiveram muita ansiedade, muita angústia e não se esquecem do conselho médico. E, portanto, vão fazer colonoscopia, vão mais que as outras. E, portanto, consegue-se evitar. Que tipo de envolvimento tem a família no tratamento deste cancro? A família é muito importante em tudo na vida. Eu em tempos, quando falávamos disto e quando nós dizíamos que, como eu dizia há pouco, cada país tem a sua prevalência da doença. Por exemplo, em Portugal morrem cerca de 10 doentes por dia com cancro do cólon e reto. Todos os dias.
se moram em 10, existem para aí quase 4.000, 3.600 por ano mortos. Se estes representam metade dos doentes, temos cerca de 10.000 doentes por ano. Em 5 anos temos 50.000 doentes. Se cada doente tem 3 familiares, temos 200.000 pessoas que sofrem com isto. Portanto, este é um problema grande, porque a família sofre e é afetada. Claramente. Afetada claramente com isto. E não é um problema tão pequenino e tão restrito àquele doente. É uma doença que afeta a família, como estas doenças todas, seja no intestino, seja no outro lado. Portanto, a família sofre aí. E a família tem um aspecto importante no sentido de dar mais apoio. E precisa, porque há fases difíceis, a fase da cirurgia, o medo, a ansiedade, a angústia. Depois, se é necessário fazer quimioterapia, que às vezes é difícil de suportar, às vezes não. Mas é preciso mais dedicação. A própria alimentação que deve ser mais regrada também nessa altura, não é? Ou melhor, porque aquilo também tira um pouco o apetite e, portanto, há necessidade de escolhermos alimentos que nós gostamos mais, que são mais fáceis de comer nessa circunstância. E a presença. Basta a presença. Quantas vezes nós não temos tempo de falar com os nossos pais ou com os nossos irmãos, porque cada um tem a sua vida e está tão longe. Mas nestas alturas é que é preciso estarmos... Basta estar próximo, Certo. basta dar uma mão, que é suficiente. É extremamente importante, sabe? E a dimensão, quando nós falávamos, são só 10.000 pessoas por ano e são só 50.000, não, mas 50.000 mais o resto da família são 200.000. 200.000 é muita gente junta, não é? Por último, que me dissesse, tenciona regressar a Angola uma vez que já passou lá grande parte da sua vida? Tenciono, tenho muitas saudades. Tive lá bons amigos, que ainda lá estão alguns, embora da minha idade. E tenciono voltar, espero que para o ano, este ano ainda. Uma vez que é professor, também passar o seu testemunho. Há bons amigos lá e visitar, claro. Temos que criar laços. Somos tão próximos pela língua e por tantos costumes. E espero que sim, e dava muita satisfação e muito prazer. Muito obrigado. Olha, doutor, muito obrigado a nós por ter estado aqui connosco na Casa do Viva Saúde. Esperamos vê-lo aqui numa outra oportunidade a falar sobre outro tema. Sempre quiser. Eu é que agradeço a vosso convite, muito me honra e foi com muita satisfação e muito prazer que aqui estive consigo. Muito obrigado, eu. Sabia que pode ver todos os nossos programas no YouTube e seguir-nos no Facebook? Deixe as suas sugestões e diga-nos o que acha de cada programa. E agora vou deixá-lo com a rubrica Tome Nota. O cancro do intestino é dos mais comuns e manifesta-se através de sangue nas fezes, dores e alterações no funcionamento do intestino. A prevenção pode evitar consequências graves. A colonoscopia é efetuada com sedação e permite identificar a existência de pólipos, que se localizam na parede do intestino e podem ser eliminados, evitando que originem a doença. Este rastreio também pode ser feito com uma cápsula que, quando ingerida, fotografa o estado deste órgão. Deve ser feito a partir dos 50 anos e de 5 em 5 anos. Se esta doença não for detectada precocemente, há a possibilidade de metástases, quando a doença alastra para os outros órgãos, como o fígado ou os pulmões. O tratamento é efetuado através de cirurgia e do recurso à quimioterapia ou à radioterapia, que na maioria dos casos permite que os doentes consigam efetuar as atividades do cotidiano. O cancro tem cura, por isso faça o rastreio, só assim poderá eliminar o desenvolvimento desta doença. E assim foi uma meia hora muito bem passada a acrescentarmos conhecimentos importantes para a vida. Nós ficamos por aqui, mas se quiser pode continuar connosco através do blog que aparece no seu ecrã. Eu despeço-me deixando-o com o habitual conselho de uma pessoa super especial. Até a próxima, faça uma escolha saudável, viva bem, viva saúde. Olá a todos, sou Leo Kenny, músico angolano. Seja algo como diz no seu sofá, seja inteligente, aproveite a vida.